Mais uma vez com mais um novo problema, certo? Dessa vez esse não é um problema do Monthly Challenge, mas é um problema que eu achei interessante de fazer, certo? Então, o nome do problema é Search a 2D Matrix 2. Então, é a segunda versão desse problema, certo? E a ideia é basicamente assim, nós recebemos uma matriz de tamanho m por n, e os inteiros de cada linha eles estão ordenados, né, da esquerda para a direita. Então, cada linha os inteiros estão ordenados já da esquerda para a direita. E os inteiros de cada coluna estão ordenados de cima para baixo. Então, as colunas também elas estão ordenadas de cima para baixo. E aí a gente tem que buscar um valor nessa matriz e retornar verdadeiro se esse valor existir na matriz, ou retornar falso se esse valor não existir na matriz. Uma primeira solução, a solução mais trivial, vamos dizer assim, força bruta, né, seria simplesmente buscar o valor na matriz. Isso seria um algoritmo da ordem de m por n, né, já que a gente teria a potencialidade de ter que buscar em toda a matriz, né? Supondo que a gente estivesse buscando, por exemplo, 30, então a gente teria que buscar na matriz inteira para poder achar esse valor, certo? E isso não é legal. Um outro algoritmo bem mais simples, um pouco mais, vamos dizer assim, menos demorado, seria a gente fazer uma busca binária. Como os elementos das linhas estão ordenados, a gente poderia fazer uma busca binária por linha. Então a gente iria na primeira linha, faria uma busca binária. Se o elemento não estivesse aqui, faria na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. E aí, se não achássemos até o final, o elemento não estaria na matriz, né? Como é que isso se pareceria no código? Basicamente, a gente faria for row in matrix, e aí os int arrays no Kotlin, e acho que no Java também tem um método chamado binary search, que a gente passa um target, e se esse número for maior ou igual a zero, isso quer dizer que o número está na matriz, então eu retorno verdadeiro. Caso eu termine o meu loop e não der certo, eu retorno falso. Certo? Então, se eu fizer isso daqui, isso já é suficiente para ele funcionar. Ups. O que foi que houve? Comparable? Oh, o que foi que aconteceu? É row binary search. Não é matrix binary search. Eu quero fazer a minha busca binária em cada linha, né? Então vamos lá. E aí eu tenho esse resultado, que é um resultado que ainda é da... Se essa busca binária aqui, eu não sei como é que ela é feita, né? Mas supondo que ela não seja recursiva, então ela vai ser, um problema que vai ser da ordem de m por log n, né? Vai ser m log n no tempo e vai ser constante no espaço, certo? Mas isso ainda não é o melhor que a gente pode fazer. Um outro jeito que a gente pode fazer vai ser a gente pode começar a nossa busca a partir do topo direito da matriz, e aí a gente avalia esse elemento no topo direito. Se esse for o elemento que eu estou buscando, né, então eu encontrei o elemento, retorno verdadeiro. Caso não seja, eu vou avaliar. Se o elemento que eu estou buscando ele for maior do que 15, isso quer dizer que, como as colunas elas estão ordenadas, o meu elemento ele não está na primeira linha, ele vai estar na próxima. Eu vou ter que avançar uma linha. Então ele potencialmente ele não vai estar mais nessa linha, eu posso descartar ela, já que os elementos, né, da minha linha eles estão ordenados. Se o meu elemento que eu estou buscando é maior do que o último elemento, então eu posso passar para a próxima linha, certo? Caso ele seja menor do que 15, então eu sei
que ele não vai estar nessa primeira coluna, porque todos os elementos que estão na última coluna, na verdade, todos os elementos que estão nessa última coluna, eles são maiores do que 15. Então eu posso eliminar uma coluna. Então a cada iteração eu vou eliminando uma linha e uma coluna até achar o meu elemento, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse buscando o número 6, eu iria olhar o 15 e eu sei que o 6 ele é menor do que 15. Então, eu posso eliminar uma coluna. E aí eu iria ver para o 11. Eu sei que o 6 ele é menor do que 11. Então, eu elimino uma coluna também. 6 é menor do que 7. Então, eu elimino uma coluna. 6 é maior do que 4. Então, eu elimino uma linha. O 6 é maior do que 5. Então, eu elimino uma linha. E aí eu encontro o meu elemento, certo? Se eu chegar no final, né, e não encontrar, é porque ele não está na minha matriz. Então, como é que isso se pareceria no código? Bem, eu teria que iniciar uma variável que vai guardar vai guardar as minhas interações de linhas, e ele começa na primeira linha, ou seja, a linha 0, e 1 para guardar as colunas, e ele começa na última coluna. Então ele vai começar no meu matrix 0 last index, o último index da minha última coluna. E aí eu vou fazer isso daqui enquanto o meu row, como o row ele só vai aumentar, né? Então vai ser enquanto o meu row for maior ou igual a matrix last index, ou seja, maior do que o número. Enquanto ele for maior ou igual ao número de linhas, eu continuo aumentando, posso continuar aumentando. E enquanto a minha coluna for, na verdade, for menor ou igual, né? Enquanto a minha coluna, como as colunas elas vão sendo diminuídas, então enquanto a coluna for maior ou igual a 0, eu também posso fazer isso. Se eu terminar o meu loop e não encontrar, eu retorno falso. E aí aqui dentro eu vou fazer algumas decisões, certo? Primeira decisão é, eu vou perguntar se target é igual a matriz linha e coluna. Se for, eu imediatamente retorno verdadeiro, né? Deixa eu só botar um. Imediatamente retorno verdadeiro. Se não, eu vou perguntar se o meu target ele é maior do que linha coluna. Se ele for maior, é aquele caso, né? Por exemplo, se eu esteja procurando 30, é aquele caso de eu eliminar aquela linha, né? Então eu incremento as linhas, a linha, né? Então row mais. Caso contrário, caso target seja menor do que a matriz row coluna, é o caso, por exemplo, do 15 do 6, né, que eu estava procurando. Então, o 6 é menor do que 15. E o que foi que eu fiz? Decrementei a coluna até encontrar um número que fosse, né, menor do que 15. Então, eu decremento a minha coluna. Então, call menos. E aí eu acho que isso deve funcionar. Vamos rodar. E aí funcionou. E aí eu só vou colocar um check aqui, né? Para caso a minha matriz ela seja vazia, eu retorno falso. Porque eu estou acessando a primeira posição, então eu obrigatoriamente a partir dessa linha de código eu tenho que a minha matriz tem que ter pelo menos um elemento, certo? E aí eu vou submeter. E aí ele foi um pouquinho melhor. E aí a minha complexidade temporal ela vai cair de m log n para m mais n. Né? Por que é m mais n? Porque a cada iteração eu perco uma linha ou uma coluna, certo? Então, no máximo, eu vou ter que... eu não vou ter que... É como se eu tivesse, vamos dizer assim, percorrendo a diagonal. E aí, eu vou, no máximo, ter que fazer m passos, né? Vamos supor que eu tivesse que percorrer a diagonal, que seria o pior caso.
eu percorro m passos e n passos, né, também no tamanho da n passos no tamanho para baixo. Então seria m mais n. Na verdade, tô confundindo. Na verdade, o pior caso seria caso, por exemplo, eu tivesse que fazer esse movimento. Eu ando a primeira coluna até o final e depois eu desço até o final. Por exemplo, se nessa matriz eu estivesse buscando 18, seria um pior caso, porque eu teria que diminuir as colunas até o final e depois diminuir as linhas. Ou basicamente isso. Então seria m mais n. E o espaço constante. É isso aí, gente.